queridos. Sejam todos bem-vindos no meu Instagram, aqui na Toca da Lua. Tenho reservado esse espaço para trazer profissionais das mais diferentes áreas de atuação. E hoje eu faço a minha 77ª live. Oi, Ana querida. Ana esteve comigo, foi uma live tão emocionante, né, Ana? Mas hoje, gente, começando a segunda com chave de ouro, trago para vocês o médico veterinário e deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Coronel Henrique. Já já ele estará conosco para falar sobre um tema que é Escola Cívico-Militar, que inclusive ele é autor do projeto que cria as escolas cívicos militares nos municípios e também a figura do monitor militar para auxiliar no aprendizado nesse modelo de escola, que ele vai contar como é que funciona, como que é feito todo o modelo e toda a dinâmica, todo o aprendizado. Ele já se faz presente, vou enviar o convite para que possamos conversar com o meu. Enquanto isso, gente, vamos deixando os coraçõezinhos aí para o algoritmo do Instagram notificar com assertividade os seus seguidores, para que mais gente possa comparecer na live, deixar suas contribuições e as perguntas. Oi, Isa, querida, lindona, foi uma das convidadas que falou sobre challenge do Instagram. Olá, senhor Henrique, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Luana, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. O senhor me ouve bem? A imagem tá legal? Tá tudo ótimo aqui. Você me ouve bem também? Sim, ouço. Qualquer coisa, pessoal, vai dando feedback pra gente, tá? Primeiramente, queria agradecer a presença do senhor. Meu muito obrigada por aceitar o convite. E antes de fazer a apresentação do senhor, eu queria pedir para o pessoal deixar os coraçõezinhos, enviar via direct para os convidados através do aviãozinho, tá? E lembrando, pessoal, que essa é uma live participativa. Vocês podem deixar suas perguntas, suas dúvidas, porque o tema escolhido foi sobre escola cívico-militar. Muito boa noite, Luciene, professora Rejane. Sintam-se em casa, sejam todos bem-vindos. Antes de fazer a apresentação do meu convidado, eu queria saber se o senhor quer fazer alguma consideração inicial, alguma questão que o senhor queira falar no início. Não, Luana, eu estou aqui mandando os meus aviãozinhos também, convidando o pessoal que me segue aqui para entrar. Você pode ir conduzindo aí. Eu estou aqui convidando o pessoal para entrar. Após a sua apresentação, eu faço as minhas considerações e já mando um abraço para a professora Rejane, nossa vice-reitora. Muito obrigado aí pela presença. Sim, inclusive eu fiz uma live com ela, foi muito produtiva, gostei demais, já agradeci, já está lá no YouTube, viu, pessoal? E lembrando que assim que eu encerrar a live, eu vou disponibilizá-la no meu canal do IGTV e também via YouTube. Antes de começar a entrevista propriamente dita, eu quero fazer uma apresentação resumida do meu convidado, porque ele tem um currículo muito vasto e, se for deixar, eu vou ficar falando do currículo dele a live, a gente não fala, na live toda a gente não fala sobre o tema. Mas, pessoal, ele é graduado em Medicina Veterinária pela UFMG, mestrado em Medicina Veterinária pela UFMG, doutorando na área de Ciências Veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Biologia Molecular na Universidade Federal de Viçosa. Como primeiro oficial do Exército Brasileiro eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, seu mandato se destaca de várias ações
E como o tema da live é sobre escola cívico-militar, eu queria dizer para vocês que ele é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívicos Militares do Estado de Minas Gerais, e ele é autor do projeto de lei que cria o Programa das Escolas Cívicos Militares Municipais e do projeto que cria a função de monitor cívico-militar no Estado, que inclusive ele vai estar falando sobre essa figura do monitor, como é que ele atua durante a apresentação, tá, gente? Durante a entrevista. Então, vocês podem deixar suas perguntas, suas dúvidas, que aos poucos ele vai respondendo. Se não der para falar na live, ele com certeza responde via direct. Antes de começar a entrevista, o senhor gostaria de falar algo? Ô Luana, primeiro agradecer muito o convite de estar aqui com você, de você ter acatado, né? Porque eu falei para a Luana, Luana, vamos falar sobre escola cívico-militar, porque a escola cívico-militar além de ser uma bandeira política, é uma grande paixão que eu tenho, é um tema que eu acredito muito, pela experiência profissional, então é uma felicidade estar aqui. Eu vou pedir, Luana, para o pessoal, principalmente o pessoal que te segue, entrar aqui em cima e passar a seguir o meu Instagram também. Se o pessoal clicar ali em cima, vai ter a Luana e consegue abrir o Instagram do Coronel Henrique e convidar todos para que sigam o meu Instagram e que a gente comece a interagir a partir dessa oportunidade que a Luana está me dando aqui hoje, conversar com vocês. Sim, é bom essa questão de, né, seguir o perfil do entrevistado, gente, porque assim vocês vão conhecer mais o trabalho que ele vem desenvolvendo com muita maestria e competência. Eu que já acompanho ele desde a época que ele era candidato e ganhou por mérito e por competência. Então, gente, para começo de conversa, eu queria perguntar para o senhor sobre as expectativas com relação à educação brasileira, né? Quais os pontos que o senhor considera importante melhorar a classificação do PISA? Porque no último PISA, gente, que foi feito em 2019, o Brasil estava em 58º e 70º lugar em leitura e 66º e 68º em ciências, e 72º e 74º em matemática. O que o senhor considera que deve melhorar e quais são as perspectivas na educação brasileira? Luana, o tema educação ele é um tema de muita responsabilidade nas abordagens. A educação ela é muito dinâmica, né? Você está falando aí de Viçosa, que é uma cidade que respira educação pela qualidade da nossa Universidade Federal de Viçosa. Eu vejo que existem na sala aqui professores, educadores, vejo aqui a Cristiane, que é proprietária lá da escola e da Faculdade Aprendiz em Barbacena. Então, educação é uma ciência que existem muitas vertentes, existem muita gente estudando, mas especificamente sobre o que você fala, desse momento nosso com relação ao PISA, né, os resultados da avaliação internacional, como que o Brasil se coloca nesse cenário e esse nosso momento hoje de pandemia, eu acredito que a gente vive um momento ímpar para que a gente encare novas oportunidades. Eu acho que são janelas de oportunidades que vão surgir para as escolas e para a educação nesse momento. Nós fomos obrigados, todos nós, a fazer um movimento de disrupção. Nós rompemos com o que a gente fazia e fomos todos obrigados a mergulhar nesse nosso mundo novo, que vai exigir, sem dúvida nenhuma, uma nova postura das instituições de ensino. E quando eu falo uma nova postura, é uma postura global, é uma postura dos gestores, é uma nova postura dos professores, é uma nova postura dos alunos. Então, esses nossos indicadores, eles nos levam à seguinte constatação: algo não vai bem, nós precisamos mudar a maneira de fazer, porque senão nós vamos chegar sempre no mesmo resultado. E esse momento nos obriga a mudar, nos obriga a entender as necessidades desse século XXI.
Nós fomos obrigados, e aqui eu vejo o meu amigo professor Cadu na sala de aula, aqui na nossa sala, e eu sempre, né, respeito e ouço muito o professor Cadu como educador, Luana, e ele usa uma expressão que eu considero muito adequada para esse momento. As nossas escolas, elas têm a estrutura do século XIX, tem professores formados no século XX e tem alunos do século XXI. Então, é o momento que nós vamos ter que nos encontrar com o século XXI. A escola vai ter que migrar a sua estrutura do século XIX para o século XXI. Os professores vão ter que deixar o século XX em que eles foram formados e vão ter que chegar no século XXI, porque os alunos são do século XXI. Não existe possibilidade desse movimento reverso. Cabe à escola e aos professores migrarem na direção desses alunos. Então, eu acho que o momento, nós temos que tentar, e eu vejo que a educação, Luana, é uma agenda positiva, sempre. A educação, quando a gente quer falar de algo bom, de algo que vai trazer futuro, nós falamos de educação. A educação, eu sempre comento e vou usar essa expressão aqui algumas vezes, que a educação, Luana, ela não é a melhor solução. A educação é a única solução. Nós temos que e não é com discurso. E agora nós seremos todos, nós, obrigados, como gestores, como políticos, como cidadãos, como alunos, como professores, como pais, como mães, como irmãos, nós vamos estar convivendo num momento que a educação precisa se transformar. Então eu vejo como uma excelente oportunidade, como uma janela de oportunidades para que a educação cresça no Brasil. Não, excelente a colocação do professor Cadu, que o senhor citou, e é justamente isso, tem que estar em consonância, né? Não tem como fazer o reverso, tem que caminhar para frente. Isso foi sensacional, gostei muito dessa colocação. E o tema da live, para quem está entrando agora, gente, é Escola Cívico-Militar. Eu queria, né, que o senhor falasse sobre essa metodologia, como que é feita a metodologia de ensino, como que é a figura, né, do monitor militar, como é que ele atua. Vamos lá, Luana, é um tema que você tem que controlar o meu tempo, hein? Porque senão eu vou... Não, sem problema. Deixa eu vou falar aqui. demais, eu vou falar demais sobre esse assunto. Então, assim, eu acho fundamental, para a gente falar da escola cívico-militar, nós temos que pegar um gancho na primeira pergunta. Se nós temos indicadores que nos indicam que algo não vai bem, nós precisamos fazer algo. Nós não podemos ficar estáticos, usando sempre os mesmos jargões. Porque eu preciso de investimento, eu preciso valorizar os professores. Disso todo mundo já sabe. Nós sabemos o quanto é importante investir, valorizar os nossos professores, mas há quanto tempo nós escutamos isso? Há quanto tempo e parece que a coisa não caminha. A gente precisa inovar. E para inovar, sim, Luana, nós precisamos usar as ferramentas que nós temos. E eu faço sempre um paralelo, né? Nós temos o IDEB. O que é o IDEB? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi criado em 2007. Em 2007, o governo federal criou esse índice. O que é esse índice? É uma régua. Criaram um indicador, uma régua, para medir a qualidade da nossa educação básica. Medir para quê? Você vai fazer uma medição e um ranqueamento com qual objetivo? Eu enxergo que quando os gestores criaram esse índice, eles tinham uma ideia que isso serviria para alguma coisa de positivo quando ele começasse a apresentar para a gente resultados significativos. Então, nós temos esse IDEB acontecendo desde 2007. Então, depois de uma leitura de 10 anos do IDEB, eu acho
que ele já nos sinaliza algumas situações. E o que eu gostaria de que fosse senso comum e conhecimento de todo mundo aqui? Eu não vou discutir outras temáticas, eu vou me ater ao modelo das escolas cívico-militares. Nós temos observado, nos últimos anos, que as escolas militares, que os colégios militares estão sempre no topo do ranking da educação básica. Né? E assim, e não falo que e não é exclusivamente escola militar. Nós sabemos, e você sabe melhor do que ninguém, que reside em Viçosa, que nós temos a melhor instituição pública de ensino, que é o Colune, dentro da UFG. Então não é privilégio do modelo militar ter qualidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, quando você pega os indicadores de qualidade, as escolas militares, e que escolas militares são essas? Aí eu gostaria de compartimentar e trazer essa informação, porque o que eu mais estou sentindo prazer de estar conversando com você, Luana, é de poder esclarecer. Isso aqui vai ficar gravado, e eu vejo que a gente conversa, e às vezes as pessoas não têm todas essas informações que eu vou passar aqui. Em Minas Gerais, nós temos 30 colégios militares da Polícia Militar, que são os colégios Tiradentes. E temos 2 colégios militares do Exército Brasileiro, um em Juiz de Fora e um em Belo Horizonte. Então nós temos em Minas Gerais hoje 32 colégios militares, que são escolas que são gerenciadas por instituições militares. A Polícia Militar faz a gestão dos 30 colégios Tiradentes e o Exército Brasileiro faz a gestão dos 2 colégios do Exército. Então, primeira definição que eu quero que fique clara. Isso são colégios, escolas militares. Elas estão sob a gestão de militares. E essas escolas estão no topo do ranking. Então, eu tenho que olhar para isso e falar assim, peraí, o que tem de diferente acontecendo ali, diferente das nossas escolas públicas? Né? Eu tenho que fazer essa interpretação. O que tem de diferente no Colune que a gente pode aplicar nas outras? Então, frente a esse quadro, enxergou-se a possibilidade, e aí eu vou, se eu estiver substituindo outras perguntas, você me perdoe, mas eu acho interessante não perder esse raciocínio. Fica tranquilo, a live é toda sua. Aí o que aconteceu, Luana? Dia 2 de janeiro do ano passado, o governo federal ele publicou um decreto reestruturando o Ministério da Educação, criando a Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares. Pela primeira vez na história da legislação, isso é muito importante que as pessoas saibam, apareceu esse termo, escola cívico-militar, que é o tema da nossa live de hoje. E o que é essa escola cívico-militar? A escola cívico-militar é a proposta de um novo modelo baseado no modelo de sucesso das escolas militares. Então, a gente começa aí uma primeira definição. Não são escolas militares, são escolas cívico-militares. E qual que é a diferença básica desse modelo? Elas não estarão sob a gestão militar. Elas estarão sob a gestão civil. Elas estarão sob a gestão das secretarias estaduais de educação, sob as secretarias municipais de educação. Serão escolas já existentes e que sofrerão um processo de adaptação a esse novo modelo. E aí, Luana, olha que desafio bacana para a educação, e que todo mundo que lida com a educação tem que ter essa vibração e essa inspiração, porque nós estamos em busca de um modelo. Nós estamos construindo um modelo que vai se basear em um modelo que já existe, mas não significa que será igual. Ele é um novo modelo, ele é um novo processo, e que nesse novo processo eu convido a todos os educadores, eu convido a todos que gostam de educação a procurarem conhecer que proposta de novo modelo é essa. Porque às vezes eu brinco, Ana, que a coisa mais difícil do mundo
é atacar a escola cívico-militar. Sabe por quê? Porque ela não existe. Então, como é que a pessoa vai conseguir criticar algo que nem existe ainda? Olha que eu estou nesse É uma debate sobre esse incoerência, tema. assim. A pessoa critica um negócio que não existe ainda. Olha que absurdo sob o aspecto filosófico, né? A pessoa tem que ter conhecimento do que é para ela construir uma crítica, né? Então, essa busca, né, pela luz da educação, estou vendo aqui do professor Cadu falando isso, é o que mais me motiva hoje como gestor, como político, a entrar nesse desafio, entrar nesse grande desafio de algo que eu acredito, Luana, porque eu vivenciei. Aí eu vou te colocar, também contextualizando, por que eu acredito tanto nesse modelo? Porque eu a vida inteira estudei em escolas civis, né? Fiz primário, na época era primário, ginásio, ensino médio, né? Científico. Passei num vestibular, fui estudar numa escola pública, né? Na UFMG, me formei e quando eu entrei para o Exército, eu fui trabalhar e trabalhei durante 23 anos na Academia Militar das Agulhas Negras. A Academia Militar das Agulhas Negras, que fica lá em Resende, no interior do Rio de Janeiro, é a célula máter da educação militar no Brasil. Sabe, é lá que a gente bebe da água dos valores da educação militar do Brasil. A partir da Academia Militar, que veio para o Brasil junto com a família real, em 1810, foi criada a Academia Real Militar no Rio de Janeiro, em 1811, e ela continua até hoje com esse propósito de formar os oficiais para o Exército Brasileiro. É dali que surgiu toda a doutrina do ensino militar no Brasil. Então, poxa, eu vivi nesse ambiente durante 23 anos da minha vida. Eu nunca me afastei do ensino civil, porque você fez a apresentação no currículo aí. Eu, durante o tempo que eu estava lá, eu fiz mestrado na UFMG, eu fiz doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e encerrei fazendo pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa. E durante esse período também, Luana, eu vivia um paradoxo muito interessante, que eu era professor de uma faculdade de medicina veterinária em Valença, no interior do Rio de Janeiro. Eu fui diretor de uma faculdade de medicina veterinária. Então, eu de manhã, eu estava dentro da escola militar e de tarde eu estava dentro da escola civil. Então, no mesmo dia, eu pude vivenciar essa experiência nos dois ambientes. E aí, eu te falo o seguinte, quando eu me propus a me candidatar a deputado estadual, refletindo, eu falei assim, onde que eu vou poder cooperar com o povo de Minas Gerais? Qual a melhor parcela de contribuição que eu vou poder oferecer como um representante, como deputado estadual? Sabe, o que eu posso trazer de novo, de inovação para os 853 municípios de Minas Gerais e para os 22 milhões de mineiros e mineiras? É a minha experiência, é a minha formação técnica, e não só técnica, é formação de vida, de quem vivenciou nesses dois ambientes. E para completar isso tudo, Luana, a cereja do bolo, além de ser um profissional ligado a isso, vivenciando, tendo a formação como educador, tanto no meio civil, como professor universitário, como aluno de universidades públicas, e como professor de uma academia militar, e como integrante desse sistema de ensino militar, o meu filho era aluno do Colégio Militar aqui em Belo Horizonte. Então, eu vivenciei o outro lado, o lado do pai. Então, eu fui aluno de escolas militares quando eu passei no concurso. Eu fiz um curso de formação de oficiais na Escola de Administração do Exército. Eu fui professor de escolas militares. Eu fui professor de escolas civis e fui pai de um aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, eu falei, poxa, se eu não tiver desenvolvido um senso crítico capaz de criar ou auxiliar a educação de Minas Gerais e do Brasil nessa faceta, eu não poderia fazer mais nada. Então, quando eu entrei, esse foi o meu lema, desde o primeiro dia. E muito feliz porque o governo federal, através desse decreto, criou a Escola Cívico-Militar e eu comecei a trabalhar muito a partir daí, Luana. Essa introdução que eu fiz é para as pessoas entenderem como que isso surgiu. Isso não surgiu do nada. E isso
eu acho que a educação, eu estou preparado, e sabe que é a coisa que eu mais gosto, Ana, desse tema? Sim. Primeiro que é um tema que tem uma aceitação de 95% das pessoas que eu converso Altíssimo, sim. e que eu conheço. E Uhum. eu adoro debater com 5% que não concordam. Eu adoro debater. Porque como que alguém pode não concordar com um negócio que não conhece? Né? Aí começam os estigmas que eu gostaria de colocar aqui. As pessoas, quando formam na cabeça dela a visão de um militar, a pessoa pensa na visão espartana do militar. Aquele militar da guerra, aquele militar do tiro. Não. Os militares, eles possuem formação como educadores também, eles possuem escolas que eles gerenciam também. Nós formamos jovens, nós do Exército Brasileiro, a gente recebe todo ano os jovens com 18 anos de idade que vão servir o Exército. São alunos que estão fazendo, às vezes, o ensino médio. Então, eles vão para dentro do quartel receber educação de cidadania, de civismo. Muitos, às vezes, não tiveram nenhuma educação correta dentro de casa, vão ter conhecimentos básicos, às vezes, de higiene dentro do quartel. Então, assim, a De semente da disciplina, educação. né? Não, e a Disciplina, de educação mesmo. conceitos de educação, sim. Isso é sensacional, porque imagina, a pessoa, a escola, ela também tem o papel de educar. Muitas vezes a gente passa mais tempo na escola, quando é período integral, do que em casa. Então, assim, é bom que o senhor esteja esclarecendo, né, essa figura importante do educador militar, para tirar o estigma daquele educador espartano. E aí, Professor, Luana, sim, e aí vem a sua pergunta, complementando o que você falou sobre a figura do monitor cívico-militar. Mas antes de sim, falar, né, você perguntou as diferenças do modelo educacional. Primeiro isso, que, né, nós estamos falando de um modelo que está sendo criado. criado, sim, O que nós estamos construindo? O maior diferencial. Ah, não, e aí cabe um alerta aqui, até porque para as pessoas não confundirem. Então, o governo federal criou sim. um modelo que vai ser e está sendo já implementado, apesar da pandemia, em 54 escolas do Brasil. O projeto é 54 escolas por ano no modelo federal. Isso vai dar 216 escolas até 2023. É uma média de 2 escolas por estado, nós temos 27 estados, mais o Distrito Federal, então a meta inicial do programa seria essa, 54 escolas por ano, até 2023, sendo 154, 108, 216 no final de 4 anos. Uhum. Quando eu me deparei com isso, e hoje nós já temos o resultado aí de 1 ano e meio, Minas Gerais foi contemplada com 3 escolas. Uma escola estadual em Belo Horizonte, uma escola estadual em Ibirité e uma escola municipal em Barbacena. Por que Minas Gerais teve 3? Porque o programa não obrigou ninguém a nada. O governo federal abriu o programa e os estados interessados faziam a sua inscrição e solicitavam a sua inscrição. Então, dos 27 estados da federação, mais o Distrito Federal, 27, né, 10 estados não se inscreveram. Então, 17 se inscreveram, e Minas Gerais estava entre eles, cada um recebeu 2 escolas e sobraram 20 vagas, porque 10 não se inscreveram, e aí o governo federal abriu um segundo edital para que municípios se candidatassem, para colocar na rede municipal. E assim foi feito, e Minas Gerais se inscreveu, foi contemplada com Ibirité e Belo Horizonte, e depois abriram para os municípios, 180 municípios de Minas Gerais se inscreveram, e Minas Gerais ganhou mais uma escola em Barbacena. Então nós teremos essas 3 escolas no modelo federal. E aí, Luana, você Sim, falou que eu sou autor do projeto de lei das escolas, do Programa de Escolas Cívico-Militares Municipais. Quando eu isso. vi que todo município queria, que todo pai e toda mãe quer colocar o seu filho na escola, eu fui estudar a legislação. E a legislação, aquela que eu disse lá de 2 de janeiro do ano passado, o decreto presidencial, ele estipula lá o seguinte, que
a partir do momento que o ente federativo se inscreveu, ou seja, a partir do momento que o governador de Minas se inscreveu, está autorizado que os municípios criem os seus modelos próprios de escola cívico-militar, podendo, num segundo momento, até solicitarem um credenciamento do MEC. Quando eu vi isso, eu falei, poxa, é tudo que a gente precisa. Já que eles estão criando um modelo federal, poxa, nós podemos criar modelos municipais. E assim eu comecei, quase que pregando no deserto, Luana. Todo prefeito que vinha conversar comigo, ele podia vir conversar sobre o tema que fosse, sobre obra para a estrada, sobre dinheiro para a saúde, que eu falava, vamos conversar sobre escola cívico-militar também, prefeito? E assim eu estou pregando, né? Não digo que no deserto, porque já tem alguns oásis ali que a gente conseguiu convencer. Então, prefeituras municipais passaram a abraçar o programa. Nós já temos, além de Belo Horizonte, Ibirité, Barbacena, nós já temos 2 prefeituras municipais que já aprovaram projetos de lei na Câmara dos Vereadores, já aprovaram projeto de lei. Fica criado a escola piloto modelo cívico-militar na Escola Municipal Reinaldo Alves Costa do município de Ponte Nova. Então, Ponte Nova, aí pertinho de Viçosa, terá a Escola Cívico-Militar Municipal criada pelo município, com a gestão da secretária de Educação, com a gestão do prefeito. Eu brinco e falo com todo prefeito, com toda a secretária de Educação, prefeito, você é o presidente da República do seu município. Secretário de Educação, você é a ministra da Educação do seu município. Você, com esse decreto, tem autonomia para criar o seu modelo próprio. E que modelo é esse, Luna? Finalmente falei aqui, falei meia hora. Que modelo é esse? Você falou da figura do monitor cívico-militar. Então, na escola do modelo federal, ela tem uma abordagem mais ampla. Ela vai entrar com militares que vão reforçar a equipe da gestão escolar. Então, nós teremos lá a diretora tradicional da escola, a vice-diretora, os professores. Nada disso muda na escola. A escola permanece a mesma. O que o modelo propõe é falar assim, diretora, você está precisando de alguém para te ajudar? Professor, você precisa de alguém para te ajudar? Então, nós vamos colocar essas pessoas na escola para assessorá-las com relação à gestão educacional, à administração da escola e à gestão da disciplina dos alunos. E que disciplina é essa? Não é uma disciplina... E aí, ontem eu respondi nas minhas redes sociais, coronel, você acha que a nova geração vai aceitar a imposição da disciplina com violência, com torturas e com gritos? Aí eu falei assim, meu amigo, você já entrou numa escola militar? Você precisa pisar numa escola militar para ver que lá não existe violência, que lá não existe tortura, que lá não existe gritos. Você acha que se lá existisse isso, eu ia colocar o meu filho para estudar nessa escola? Não. Acho que não. Então eu falo que as pessoas precisam conhecer o que estão atacando, porque senão vão atacar errado. Eu sempre falo, no princípio da guerra, você precisa conhecer o seu inimigo, porque senão você vai atacar, vai dar tiro para um lado, o inimigo dá para o outro. Então, nesse debate, daqueles 5% que eu te falei que existe uma resistência, e essa resistência, Luana, eu acredito numa resistência muito mais ideológica do que filosófica, do que dos processos educacionais. Então, isso eu acho muito importante dizer. Então, primeira mensagem que fica, Luana, a escola cívico-militar, ela permanece com o seu projeto pedagógico inalterado, permanece com os seus professores. O que vai ser de diferente nesse meio são os monitores cívico-militares. E esses monitores quem são? São militares da reserva. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Nós não vamos interferir no quadro efetivo das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ou então da Polícia Militar ou do Bombeiro.
são militares da reserva. Quando a gente fala militar da reserva, a primeira coisa que a gente já imagina é que são pessoas com mais de 50 anos de idade, né, porque cumpriram o seu tempo de serviço, então já são, né, pessoas experientes, amadurecidas, que serão selecionadas num universo entre aqueles que possuam expertise. Alguns deles, e eu vou dar exemplos depois, a gente pode falar, tem vários selecionados aqui para a Escola de Belo Horizonte de Ibirité, que são professores com mestrado, com pós-graduação em pedagogia, em psicologia. Então, assim, as pessoas às vezes acham que tem um estigma assim, militar, que o militar ele não pode frequentar a faculdade, que ele não tem curso superior, que ele não pode ter outras habilitações, principalmente considerando que eles já estão na reserva. Então, esses monitores cívico-militares, eles serão as peças que vão fazer o ensino dos valores. Eu participei muito, Luana, eu sempre gosto de contar essa história. Na Academia Militar das Agulhas Negras, eu participei de N reuniões durante os 23 anos que eu fiquei lá sobre modernização do ensino, sobre modernização dos programas pedagógicos, entrar com disciplina, diminuir carga horária de disciplina, colocar uma disciplina diferente, vamos colocar no currículo relações internacionais, vamos colocar no currículo maior ensino de línguas e tal. Então, nós discutíamos muito a renovação e a inovação curricular. Aí, um coronel bem antigo, no exército antigo a gente fala aquele bem experiente, bem mais velho, com muita vivência no ensino militar. Nós éramos, acho que eu era capitão ou major, e nós ali empolgados discutindo o currículo, e o coronel lá do alto de quase 70 anos, ouvindo aquela reunião, e ele falou o seguinte, na hora dele falar, ele falou assim: meus jovens, vocês podem modernizar o que vocês quiserem nesse ensino, que eu assino embaixo. Eu só estou aqui para falar com vocês que os valores são imutáveis. Os valores nós não vamos mudar. Disciplina, patriotismo, responsabilidade, ética, isso é imutável no serviço militar. Os valores ensinados na academia militar hoje são os mesmos valores ensinados em 1811, quando ela se instalou na capital da República, no Rio de Janeiro. Então, são valores que, às vezes, a educação moderna, ela na tentativa, e eu tenho algumas reflexões sobre isso, né? Nós temos uma juventude, e eu falo que quando nós atingimos ali, saímos da adolescência, isso é até marcado hormonalmente, e marcado muito bem sobre desenvolvimentos cognitivos cerebrais, quando o jovem alcança a idade universitária e vai para a universidade, e ali ele está com média de 18 anos, ele está preparado para encarar determinados assuntos, determinados conceitos, que ele não está preparado antes disso na educação básica. Essa formação com muita liberdade, com muito debate, típica das nossas universidades, deverão ser privilegiadas sempre, porque isso faz parte até do perfil psicoemocional do jovem quando completa ali 18 anos e vai para a universidade. O que nós não podemos querer é desconstruir determinados valores dentro da educação básica. Isso não vai funcionar. As nossas crianças, Luana, elas gostam de disciplina, elas gostam de ser olhadas, elas gostam de ser cuidadas. Então, isso, eu acredito que nós jamais perderemos a democracia, a flexibilidade, a liberdade de pensamento dentro da escola, mas o resgate desses valores que vão ser trabalhados por esses militares fora da sala de aula, vai ser determinante no sucesso desse modelo. E que situações são essas, Luana? Esse monitor vai ser responsável, primeiro, por criar uma sensação de pertencimento desse aluno com a escola. Ele tem que estar orgulhoso de estar ali, ele tem que estar feliz de participar, vestir a camisa. E aí já entra outra questão, que são, às vezes, os uniformes, né? Aí o pessoal pergunta, vai ter um uniforme diferente? Vai.
A ideia é colocar ali aquele uniforme parecido com uma farda, típico dos colégios Tiradentes, dos colégios do Exército, porque aquilo ali vai criando a sensação de pertencimento do aluno com a escola. Né? Ele começa a cuidar do seu uniforme, ele começa a cuidar do seu cabelo, ele começa a cuidar da sua apresentação individual. Isso vai gerando o que nós trabalhamos no Exército como atributos da área afetiva. Você começa a trabalhar com valores que não são palpáveis, às vezes eles são subjetivos. Esse monitor, Luana, ele vai ser responsável por aproximar a família da escola. É fundamental que a escola esteja muito próxima da família e, às vezes, os nossos professores não têm tempo de fazer isso. Então, o monitor vai trazer a família para dentro da escola, vai fazer essa interseção da família com a escola. Ele vai reforçar o que o nosso professor não dá conta de fazer hoje. E a disciplina vai vir de forma natural. A excelência no ensino vai vir de forma natural. Eu falo com você um dado estatístico, que hoje você tem lá uma aula de 50, 45 minutos. Existe uma estatística hoje que o tempo que o professor leva para entrar na sala, para os alunos entrar na sala, para a turma ficar quieta e para ele conseguir dar aula, o tempo de aula hoje é 20 minutos. 20 minutos de aula. Sendo que no modelo cívico-militar, a organização natural não imposta, só o tempo de aula já dobra. Então o professor vai ter o dobro de tempo para transmitir o conhecimento. Olha que coisa maravilhosa que esse modelo se propõe. Então, em linhas gerais, Luana, é isso, é tentar construir um modelo. Primeiro, que eu falo que não gostam dos militares aquele que não nos conhece. Os que não conhecem não gostam da gente. Quem conhece fala assim, poxa, né? Quando eu fui negociar lá com a professora Fernanda, que é secretária de Educação lá de Ponte Nova, quando a gente teve lá 30 minutos de reunião, ela falou assim, poxa, coronel, eu quero o modelo aqui. Eu falei, pô, mas por que você decidiu tão rápido? Ela falou, porque eu não sabia que militar era assim. Eu não sabia que militar era igual ao senhor. Eu não sabia que o senhor era um educador, que a gente está falando com alguém que conhece também de educação. Então, eu acho que o grande objetivo desse modelo primeiro, que nós temos que fazer algo diferente. Segundo, é que nós temos que mostrar para a sociedade quem são os militares que lidam com a educação, para quebrar esse estigma do militar espartano fazendo da escola um quartel. Não é. A escola é uma escola, as crianças são crianças, ali não são soldados, não são militares, não são cadetes, são crianças. São crianças. E eu vi isso, como eu te disse, eu tenho esse experimento dentro de casa. Meu filho continuava a mesma criança, o mesmo jovem, e ia para a escola. Né? E ali na escola ele desenvolveu atributos que ele continuou bagunceiro, continuou fazendo bagunça no quarto dele, mas a farda dele, o sapato dele, o cabelo estava sempre cortado. Ele começou a desenvolver atributos que talvez numa outra escola ele não tivesse desenvolvido tão forte como na escola cívico-militar. Tem mais pergunta aí, Luana? Vamos lá, tem mais. Tem. As outras eu vou ser rápido. Não, fica à vontade, até porque uma pergunta vai puxando a outra, são assuntos interligados. Nesse modelo, vai ressurgir a disciplina moral e cívica? Eu estudei moral e cívica, acho que é de suma importância para o aprendizado e para o decorrer da vida, porque, como eu disse no início, né, a escola ela também tem um papel educacional. Há a possibilidade dessa inserção na grade curricular? Luana, não está na concepção objetiva do programa. Eu falo que o ensino da educação moral e cívica ela vai ser um estudo transversal. Ela não necessariamente vai ser incluído no programa pedagógico da escola, que, como eu disse, permanece a mesma legislação civil, a mesma legislação do município. Né? Não vai haver uma disciplina diferente só nessa escola. A ideia é que, por exemplo, nós estamos falando de Ponte Nova, então, assim, que todas as escolas municipais de Ponte Nova vão ter o mesmo currículo. Mas eu penso que a presença do militar, ele vai colocar esse ensino da educação moral e cívica de maneira transversal. Em que momento? Na hora das formaturas para hastear a bandeira nacional, na hora do canto do hino nacional, na hora de desenvolver atividades esportivas. São maneiras
e instrumentos, eu falo que são ferramentas, que nós militares sabemos usar naturalmente, porque os militares fazem isso ao longo da vida inteira. Nós lideramos pessoas, nós o tempo todo estamos tomando decisões numa escala de hierarquia que sempre tem alguém que respeita as ordens de alguém. Então, assim, esse espírito da disciplina e da liderança dos militares, e especialmente, Luana, na relação com as crianças. A Polícia Militar de Minas Gerais, não sei se você conhece, tem excelentes projetos. Nós temos o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que é a presença dos policiais militares dentro da escola. Nós temos o PROGEA, que ano passado, inclusive, eu consegui colocar em algumas escolas de Viçosa, que é o Programa de Educação Ambiental, que é a Polícia Ambiental trabalhando com crianças. Então, assim, a Polícia Militar também tem muita expertise nisso. Por que eu falo da Polícia Militar? Porque lá em Ponte Nova foram contratados 3 sargentos da reserva para trabalhar na escola Reinaldo Alves Costa. E você olha, Luana, como que o modelo permite flexibilidade. Na conversa e na construção do modelo com a secretária de Educação, a secretária falou assim, poxa, coronel, o que você acha da gente colocar também um psicólogo e um assistente social? Eu falo, pô, acho sensacional, pô. Eu Sim. acho que toda escola deveria ter. Então, assim, se a gente vai incluir, vai fazer esse imprint do modelo e a ideia é validar esse modelo para expandir para outras, eu acho que o profissional que você quiser colocar dentro da escola vai ser sempre muito útil. Então, o projeto de Ponte Nova já prevê isso. Já o projeto de Carlos Chagas já prevê uma outra estrutura. Já o projeto das escolas de Belo Horizonte, Ibirité e Barbacena prevê uma outra estrutura, mas todas elas fundamentadas, primeiro, na busca constante pela excelência e pela inovação. Não vai ser uma escola em que simplesmente nós vamos colocar ali dentro os militares. Não, ela tem por princípio ser uma escola de vanguarda que vai buscar. E às vezes a gente fala assim, poxa, eu já ouvi assim, não, poxa, em vez de contratar militares, por que você não aumenta o salário dos professores? Aí eu falo assim, peraí, é só você fazer as contas. Quantos militares vão entrar na escola? 3. Né? Quanto que eles vão ganhar? X. 3x, será que dá para dividir 3x e dar aumento para 90? Não dá. Né? Então não é por aí. Não é tentar atacar um modelo porque o militar vai ter o salário, porque o professor não tem. Vão trabalhar em situações diferentes. Vão trabalhar em situações distintas. Uma vez me perguntaram, e por que militares? Eu falei, pô, porque o militar já está pronto. O militar já fez isso a vida toda. Mas, Luana, eu não descarto que se esse modelo ampliar e a gente conseguir validar esse modelo, eu falo que, infelizmente, nós não teremos militares suficientes para todas as escolas. Então, por que não fazer uma escola de formação de monitores? Por que não um jovem civil, sem nunca ter sido militar, ou pode pegar aquele que fez tiro de guerra, talvez a gente trabalhe por aí. Ah, você já fez tiro de guerra? Ah, você já foi soldado? Então, nós vamos fazer uma escola de monitores. E não necessariamente vai ser um militar. Pode ser uma mulher, né? Pra você ter ideia, lá em Carlos Chagas, o prefeito, ele teve lá uma ideia sensacional, porque ele viu que precisa de uma mulher na escola, então tem lá uma moça, uma moça lá, que é segurança, tem curso de segurança, é segurança de banco e tal, vai ser contratada para trabalhar na escola. Uma mulher civil que vai ser coordenada por um tenente da Polícia da Reserva, pronto, criou-se mais uma possibilidade nesse modelo cívico-militar, que não é nada engessado, Luana, porque a educação não pode ser engessada. A educação tem que ser dinâmica. E voltando à sua primeira pergunta, nós estamos em transformação da educação. Então, esse modelo vai vir com diversas outras facetas que vai buscar sempre a excelência e a inovação. Não, excelentes suas colocações, e essa ideia de fazer uma escola de formação de monitores é sensacional, porque, se Deus quiser, o seu projeto vai ser validado. Na verdade, já está mais do que validado, a meu ver, porque o senhor fala com muita propriedade e esclareceu muitos pontos importantes. E um deles, que eu gostaria que o senhor esclarecesse e falasse,
a respeito, muita gente acha que por estar dentro de um colégio militar vai ter que seguir necessariamente uma carreira militar. Eu queria que o senhor falasse sobre esse ponto e também falasse que os custos do colégio não tem nenhum custo, como é que é feito essa questão, se tem agrega algum valor monetário? Ótima pergunta, Luana, porque isso surgiu a ideia, inclusive a imposição do governo federal é que essa escola cívico-militar não tenha custo nenhum para o aluno, nem o uniforme. Porque eu não sei se você sabe, eu fui surpreendido com isso, algumas escolas, alguns municípios, não fornecem uniforme para o aluno. É a família que tem que comprar, mesmo nas escolas públicas. Mas na Sim. escola cívico-militar do governo federal, Uhum. estabeleceu-se que nem o uniforme os alunos vão comprar. Tem que ser responsabilidade do Estado ou do município. Nos Uhum. modelos municipais, vai ficar muito a cargo do prefeito. Por exemplo, eu sei que Ponte Nova e Carlos Chagas, o aluno não vai comprar o uniforme. Então, as despesas que eu acho que poderiam ter seriam com relação ao uniforme que estão abatidas, mas que eu não posso intervir se, por exemplo, um município muito pequeno quiser fazer uma escola cívico-militar e o prefeito não tiver recurso para esse uniforme, ele pode fazer um pacto lá com a sociedade, ele pode aprovar um projeto de lei que permita um patrocínio na escola. Isso já tem projetos de lei que permitem que a empresa coloque propaganda no uniforme da escola, que vai ser um uniforme diferente. Então, são as alternativas para que não exista custo. Estou vendo aqui a pergunta, se haverá seleção? Não. A escola cívico-militar estudarão os alunos que estão na escola hoje, que estão na escola. Os critérios para a matrícula serão os mesmos critérios da rede pública de ensino, seja municipal ou seja estadual. O que é? É a região que a criança mora, é o endereço, é o bairro que a cidade está. Né? Então, tem cada secretaria municipal ou estadual de educação tem esses critérios. Então, não haverá custo, não haverá seleção. E com relação ao que você disse dos colégios militares, não, os colégios militares, vou dar o exemplo do meu filho. Meu filho fez colégio militar e hoje ele é calouro de agronomia na UFV. Então, assim, não tem aquela ideia que você está formando alguém que vai continuar para ser militar no futuro. Logicamente que você facilita para esse jovem identificar a vocação para ser militar. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser um fator muito positivo. Provavelmente, com a expansão das escolas cívico-militares pelo estado de Minas Gerais e do Brasil, mais e mais jovens vão querer seguir a carreira militar. Mas uma coisa não tem, o objetivo não é esse. Eu acredito que o jovem vai ter esse contato e vai querer, entendeu? Uhum. Olha, o professor Cadu perguntou: os professores vão continuar os mesmos? Haverá alguma mudança? Isso é aquela pergunta que eu já falei desde o início, não Sim. muda. A sala de aula é a mesma, a autonomia da escola é a mesma, a autonomia dos diretores não permanece inalteradas. Eu tive na terça-feira passada numa reunião aqui na Escola Estadual Princesa Isabel, no bairro Aparecida, que a professora é a Rita de Cássia, a vice-diretora é a Michele, um abraço para ela se ela estiver assistindo. Você precisa ver, Luana, a alegria delas com os militares que já estão chegando na escola, né? Alguns militares, mesmo com a pandemia, já foram contratados, principalmente os que vão ficar mais próximos da gestão, assessorando a direção, porque os monitores que vão ficar muito próximos dos alunos, eles deram uma segurada, porque como não está tendo aluno presencial, o monitor Certo. deixa de ser importante nesse momento. Né? Pode haver um prejuízo dessa relação do presencial porque nós precisamos que a escola seja presencial para que o monitor esteja lá, né? Porque realmente, nós não vamos ter aula presencial nos próximos 10 anos, seria complicado da gente fazer esse ensino dos valores remoto. Mas eu não duvido que no futuro a gente possa adaptar, não, mas eu acho que a presença física dessa figura do monitor é muito importante, porque a liderança ela é construída no papo diário. A liderança é construída às 6h40 da manhã, quando o aluno chega na escola e esse monitor está no portão recebendo ele com bom dia, e na O mesma hora que ele respeito. recebe ele com bom dia, ele vê se o aluno está com o cabelo cortado, ele vê se o aluno está com o sapato engraxado, ele vira um paizão,
ele vira o paizão que às vezes a criança não tem e passa a ser a figura desse monitor cívico-militar. É o dia a dia, é a conquista. Liderança, ninguém impõe liderança. A liderança você constrói, a liderança você conquista. E disso, aí eu falo com propriedade, felizmente, por ser inerente do militar, né, nós temos esses aspectos da liderança muito arraigados na nossa formação. Todo dia, de 30 anos de serviço, você precisa, de alguma forma, liderar uma fração, liderar um grupo de pessoas. Então, isso é muito normal para a nossa formação. Como eu te disse, nada impede que no futuro outros profissionais, inclusive que não tenham experiência militar, possam compartilhar desse modelo. É totalmente mutável e eu sou um defensor que a gente precisa pensar na frente, a gente precisa enxergar atrás dos montes. Nós estamos vendo aqui hoje, mas nós temos que pensar para isso dar certo, para isso evoluir e para a gente atender esse clamor da sociedade. Cada pai e cada mãe, todo pai e toda mãe quer o melhor para o seu filho. Eu duvido que um pai e uma mãe não tem vontade de colocar um filho num modelo educacional desse dentro da escola. Se não concordar, é porque tem um fator, mais uma vez eu falo, e não tenho nenhum melinda de dizer isso. Infelizmente, a ideologia começa a atuar e bloqueando a cabeça de alguns educadores que atacam sem conhecer por questões ideológicas. E isso só traz prejuízo para as nossas crianças e para os nossos jovens, que são aqueles que estão no século XXI esperando que nós, do século XX, cheguemos perto deles e melhoremos a formação e os índices do PISA e os índices do IDEB, as aprovações no Enem, as entradas na universidade. É isso que todos nós queremos. Veio uma pergunta no WhatsApp. A pessoa não quis se identificar, mas perguntou se há possibilidade de trazer uma escola cívico-militar para Viçosa. Se tem alguma negociação, como é que está sendo feito? São todas as perguntas que sempre me fazem, Luana. Sim. Isso é sempre uma decisão do Executivo Municipal. Isso vai ser sempre uma decisão do Executivo. E eu falo que não é uma decisão do prefeito, é uma decisão da equipe. Né? É da equipe da Secretaria de Educação, tem que haver uma vontade. Ninguém constrói esse modelo desafiador e novo, primeiro, se não conhecer. Segundo, se não acreditar. E terceiro, se não tiver vontade. Eu falo que eu me acostumei com a seguinte situação nesse modelo cívico-militar, Luana. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Arruma desculpa. Quem quer, faz. Quem quer, faz. E eu estou pronto, e eu estou pronto para assessorar, para construir, para liderar, para incentivar, para colocar essa energia que eu tenho, que eu sei que vai dar certo. É muito bom quando você implanta uma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo, porque não tem, como é que vai dar errado? Você, por exemplo, quando a gente está trabalhando com índice do IDEB baixo, os critérios para usar nessa escola, Luana, você não perguntou, mas eu estou lembrando aqui, Sim. escolas com IDEB baixo, nós temos que pegar as escolas com IDEB baixo. Nós temos que pegar desafio, nós não temos que pegar a escola que está tudo bem, nós temos que pegar escolas em área de vulnerabilidade social, nós não temos que pegar a escola da Zona Sul, nós temos que encarar desafios. E esses são os critérios de seleção. E você precisa ver o efeito que isso já está tendo aqui na escola de Ibirité, Escola Estadual dos Palmares. Eu tive lá, a escola é dentro de uma comunidade, quando eles, agora que teve a pandemia, ainda não, eles tiveram aula só em fevereiro e março, dia 15 de março pararam as aulas, ainda não tem a presença dos militares. Só de saberem que os militares vão chegar, a escola já mudou. O diretor falou para mim que ele fazia uma reunião de pais e iam 150 pais no início do ano. Esse ano ele fez a reunião, foi 600 pais. 4 vezes mais, foram todos os pais, só porque sabiam que o filho estava estudando na escola cívico-militar. Os alunos já começaram a entrar na sala de aula 6:50. Antes eles só entravam 7:30, só de saber. E outra coisa, e detalhe, o diretor falou, quem não quiser pode sair, eu arrumo transferência para outra escola. 20 alunos pediram para sair. E você sabe quantos que entraram? 200. Não entraram mais porque não tem mais vaga.
Tem Olha vários só. na fila querendo estudar. Então, como Desculpa que o te modelo desse vai dar contar. errado? Faltam Não tem como 20 dar errado. segundos. Ah, Faltam um 20 abraço. segundos. Queria agradecer. Que Deus A abençoe continência. muito. Muito obrigada. Dá o print aí, gente. Dá um print. Abraço, Luana. Muito obrigado. Foi uma alegria estar com você aqui. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigada.